Boa noite, quem está entrando. Uma live hoje bem especial. Seguimos aí com a temática da Palestina. Acho que a gente vai precisar falar sobre a Palestina há muitos anos. Estou trazendo hoje uma convidada muito especial. Boa noite para quem está entrando. Quem quiser estar divulgando a live nas suas redes. Daqui a pouco chega a nossa convidada, a Samara. Quase que eu fico sem conseguir fazer a live, estava sem energia até pouco tempo atrás. Choveu muito, caiu árvores, mas deu tudo certo. Daqui a pouco entra a Samara, a gente começa. Boa noite, amigas, amigos, amigues. Boa noite, quem está entrando. Samara entrou. Já vou convidá-la para a gente não se alongar demais. Fazer o convite para que a gente comece já a live. Samara? Samara? Oi, tá conseguindo me ver? Você me ouve? Eu te escuto, Me vê também? te vejo, tá tudo certo. Tá bom. Como estamos? Por enquanto estamos caminhando, né? Espero que tudo se alinhe, né? Como a gente espera que se alinhe. Então, hoje é dia 3/11 de 2023. Essa é a terceira live que eu estou fazendo com a temática palestina, né? Uma sequência de lives eu pretendo fazer sempre que der uma live aí falando sobre esse assunto tão urgente, tão necessário que falemos, que a gente precisa dar voz para o povo que está sem voz, né? Exatamente. Deixa eu só ajustar aqui, que só está vendo meu olho, está aparecendo. Pronto, acho que agora eu ajustei. Melhorou agora? Tá vendo? Tá me vendo? Tá. Tava vendo só a testa, né? Agora eu sou ruim. Eu sou ruim com essas coisas. Então, a gente tem toda uma mídia burguesa, uma mídia que está ao lado nitidamente das forças israelenses, das forças do imperialismo, né, para que esse povo que tanto sofre, não sofre de hoje, né, porque a impressão que a gente está falando de algo que acontece agora, né, começou a acontecer agora, e não é, a gente vai mostrar isso ao longo da live, acho que a maioria que entra aqui já sabe disso, mas de 17, 18, 19 dias, o povo palestino, sobretudo na região da faixa de Gaza, vem sofrendo
bombardeios incessantes, e a maioria, a grande maioria, sobre a população civil, em regiões indiscriminadas, escolas, igrejas, e nenhuma igreja poupada, nem as igrejas ortodoxas, nem as mesquitas, nem nada, né? E eu trouxe hoje uma pessoa que eu acho que tem uma fala muito potente. A gente se conheceu aqui há pouco tempo, falando sobre a questão da Palestina, e trocamos várias ideias. E eu acho que ela tem uma sensibilidade especial para trazer, porque assim, a primeira live eu fiz com a Marge, que é uma artista, uma pessoa que tem parentes lá na região da Palestina. Ela é filha de palestino, ela é filha de palestino. A segunda live foi com um biólogo socialista, que ele vem fazendo aí um trabalho intenso de divulgação, e foi uma live que a gente tentou falar como pessoas que estão de fora, né, pessoas que são solidários à luta palestina, mas não de uma maneira direta, vinculada. E essa terceira live é de uma mulher brasileira, mas com descendência árabe, é uma mulher muçulmana, e é importante dar voz a esse segmento tão importante, sobretudo ali naquela região, não só naquela região, mas em especial naquela região, até para a gente falar de outros assuntos também que envolvem isso, como uma parte do mundo que tem todo um preconceito, uma islamofobia. Eu acho importante a gente frisar isso. E a gente continua com os bombardeios, a gente continua com o massacre. Hoje, há pouco, eu ia postar, sabe quando você fica naquela coisa, posto, não posto, posto, não posto. Eu recebi um vídeo tão chocante, assim, eu repostei com um convite que me fizeram, mas era um pouco menos chocante, que não mostrava as imagens, né, que acabaram de bombardear lá o hospital, com ambulância, com tudo, uma coisa horrorosa. E essas cenas vêm nos chegando dia após dia, e a gente não tem mais nem o que falar, não tem nem mais o que falar, porque não temos muito o que falar, mas assim, como ser humano, às vezes a gente fala, nossa, o que eu vou falar sobre isso, né? Mas aí a gente olha para o povo palestino, que está lá resistindo duramente, que está lá há 76 anos resistindo, e a gente fala, não, eles nos inspiram, né? Então eu dou voz a essa camarada que eu trouxe, Samara, gostaria que ela falasse um pouco dela, e aí a gente já entra nos temas que a gente pretende abordar aqui ao longo da live, e se quiserem fazendo perguntas, enfim, a gente vai, conforme dá, a gente vai tentando responder. Boa noite, Samara, obrigado por ter aceito o convite, esse humilde convite, e vamos que vamos. Boa noite, Walter. Boa noite para todo mundo que está aqui, né? Para quem é muçulmano, salam aleikum, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre você. E eu vou falar aqui o que eu acho que é o que resta para o palestino, é isso. Eu sou mãe solteira, tenho 2 filhos, e os meus filhos têm 50% de sangue palestino. Então, definitivamente, poderia ser os meus filhos nessa perspectiva. Não só eu, você, mas realmente poderia ter sido os meus filhos nessa perspectiva. E por um tempo, né, logo que antes de acontecer o dia 7 de outubro, o que aconteceu lá em Tel Aviv, eu estava com
eu tava com meu filho sem conseguir mexer a mãozinha. Ele tinha quebrado o cotovelo, tirou o gesso, e ele não tava conseguindo mexer a mão. Fazia mais de 2 meses, quase. E aí, quando começou a acontecer, e começou a ter mais de 500 mortos por dia na faixa de Gaza, eu comecei a só ver como um lado de mãe. De uma mãe nossa, eu tava reclamando que meu filho não tá mexendo a mãozinha. E sendo que tem um monte de mães na Palestina que estavam simplesmente enterrando seus filhos. Elas foram tiradas do direito da vida dos seus filhos, junto da delas, por um massacre bárbaro de limpeza étnica de um povo que utiliza, e a gente vê isso aqui, que utiliza da fé para envolver política. E então, assim, quando eu vejo todas essas coisas, não é só uma mãe, sabe? Uma mãe pensando, poxa, poderia realmente ser a gente? Poderia ser realmente os meus filhos? E, Walter, eu vou falar para você que eu acho que é isso que falta para a humanidade hoje entender. A gente se colocar nessa posição. A gente se colocar no lugar do outro. Porque são seres humanos, são mães, são filhos. E é por isso que hoje eu estou tão engajada do jeito que eu estou. A gente sempre foi. Eu sou nascida dentro do Islã. Eu tenho 35 anos e eu sempre ouvi o meu pai falando da Palestina, né? Sempre ouvi o meu pai falando que foram tomadas as terras, que vieram muitos judeus da Europa comprando terras de palestinos. E os palestinos vendendo, como a demanda da compra e venda, né? Da oferta. E aí a gente cresce com aquilo e a gente vira mãe, né? E vê aquelas crianças ou mortas, ou aquelas crianças que ficam vivas e veem os pais mortos. E aí a gente se pergunta, aonde que a gente foi parar? Aonde que a gente foi parar? É isso que machuca todos os dias. Machuca todos os dias, a gente vai trabalhar chorando, a gente pensa nos nossos filhos chorando. Poxa, pensando que as pessoas ainda culpam o Hamas e falam que é culpa do Hamas, mas isso acontece há 76 anos. Hoje a criança palestina, hoje a perspectiva de vida de um palestino é de 17 anos, né? Então, você não tem muita perspectiva, você não tem muito o que fazer. O Hamas existe há 30 anos, a resistência palestina existe há 76 anos. E essa coisa de que, gás cortado, eletricidade cortada, comida cortada, água cortada, isso não é de hoje, Walter. Isso não é de hoje. Isso está há 76 anos. Só que graças a Deus, graças à tecnologia, muitas vezes a tecnologia tenta nos impedir, mas ela existe, que é o que dá a gente essa possibilidade de ver tudo na íntegra, em tempo real. O que antigamente já não acontecia. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu o que aconteceu, demorou para as pessoas entenderem o que acontecia, porque a gente não tinha acesso à informação. Hoje a gente tem acesso. Hoje a gente está ao vivo vendo esse massacre. A gente está ao vivo vendo esse massacre. Quase 9 mil pessoas mortas, mais de 8 mil pessoas mortas. E 60% dessas pessoas são palestinas, são crianças palestinas, mais de 60% atacando escolas, igrejas, hospitais.
E por que por que atingir tantas crianças? Porque morre-se muito cedo. Então as pessoas não têm tempo de ficar mais velhos. Eles não têm tempo de chegar na idade que nós temos. A idade média lá é 17 anos. Então, o palestino, eu vi hoje um vídeo, você falou de vídeo, Walter, e eu tenho também me segurado a mão na hora de postar os vídeos. Apesar que eu acho que muitas pessoas merecem e têm que assistir esses vídeos para ver se elas entendem. Às vezes eu acho que eu deveria postar, mas eu seguro um pouco a mão e penso, uma criança, uma menina, implorando para a mãe dela levantar. E a mãe dela estava morta. Como não se sensibilizar com uma coisa dessa? Como não se sensibilizar com uma coisa dessa? Tirando fotos de vídeos de crianças mutiladas, ensanguentadas, sabe? E você vê o sofrimento daquela mãe, daquele pai que tá com uma parte do corpo do filho, uma parte do corpo do filho. Você vê o desespero e não ver o que causa o desespero. Você não vê a imagem daquele desespero, por que ele está desesperado daquele jeito, você talvez nunca vai entender. Você talvez sempre vai ser um alienado. E aí eu paro e pergunto, o Hamas ele existe há 30 anos. Quem é o Hamas? Quem é o Hamas? Será que foram as crianças que enterraram as suas mães? Ou será que foram as crianças que foram raptadas por Israel, pelo colonialismo de Israel, e hoje elas cresceram? Porque a vida adulta, a maioridade penal na Palestina, que quem denomina essa maioridade é Israel, né? Da Palestina, é de 12 anos. 11, 12 anos. Então, eles raptam as crianças. Eles raptam as crianças e elas ficam presas em cárceres privados. Essas crianças crescem, se revoltam. Então, quem é o Hamas? E quem alimentou o Hamas? O Hamas, ele, não romantizando, mas ele é quem? Ele é resistência? Ou ele é terrorista? A própria ONU já falou que não denomina o Hamas como um grupo terrorista, né? Porque, na verdade, ele só tem se resistido. Só que, muitas vezes, as pessoas também não estão prontas para isso. Porque, para eles, árabe é tudo sinônimo de terrorista. Só que o árabe... só que quando a gente programa aquela viagem para o exterior, a gente programa para onde? Para Dubai? O pessoal do Golfo, que é árabe, eles não são terroristas, então? É louco isso, né? Você sabe que você está me ouvindo bem ou não? Estou escutando. Você sabe que é muito louco isso, né? Porque às vezes a gente é tanto problema, é tantas lutas, são tantas situações de opressão e às vezes a gente esquece, por exemplo, que os povos originários aqui no Brasil continuam sendo massacrados, que a população preta nas periferias continuam sendo fuziladas pelas forças policiais. E a gente se esquece que tem palestinos vivendo daquela maneira, né? Todas as pessoas que são esclarecidas, né? E a gente é de um círculo de pessoas esclarecidas, nós sabemos o que acontece na Palestina, né? A Palestina foi falada por grandes pensadores. Até Einstein chegou a se manifestar sobre isso, que era
era um judeu também. Trotsky se manifestou sobre isso, né? Sartre se manifestou sobre isso. Um monte de gente se manifestou sobre isso, porque o Estado, a formação do Estado de Israel, ela é uma das cenas mais ultrajantes da história, porque eu fiz uma analogia uma analogia muito esdrúxula na outra live com um biólogo socialista, que é mais ou menos como se alguém entrasse na sua casa e dissesse, olha, essa casa é minha, porque a minha tataravó vivia aqui e essa casa é minha, porque o síndico falou que eu tenho direito sobre essa casa. Entrasse armado, estuprasse a sua esposa, as suas filhas e te colocasse para dormir no banheiro, viver no banheiro, e não é nem na suíte, é no banheiro menor da casa. E você visse tudo isso e fosse viver dentro do banheiro e você ia querer, a qualquer custo, fugir do banheiro, até para matar quem está fazendo isso, né, com você. Então, é uma analogia muito esdrúxula, mas dá para a gente visualizar, o que aconteceu. O povo que vivia ali. É importante dizer que antes da formação do Estado de Israel, existiam na região judeus e árabes convivendo pacificamente, porque nenhum outro nenhum queria dominar o outro. A formação do Estado de Israel, que é uma formação oriunda de um arbítrio internacional, mas que começa no meio do século XIX com a formação ideológica do chamado sionismo, né? E quando a gente fala que a gente é anti-sionista, a gente não está falando que a gente é antissemita. São coisas bem diferentes, até porque o povo palestino também tem origem semita, então não teria sentido falar isso. O povo árabe, eles descendem da mesma linhagem. Então não é antissemitismo, é antisionismo, porque o sionismo é uma força arbitrária de extrema direita, nacionalista e que tem o apoio das forças do imperialismo para ser o satélite dos Estados Unidos, sobretudo, ali no Oriente Médio. Só que para se fazer isso, resgatou-se uma causa que é uma causa questionável. Nunca na história do povo hebreu, do povo judeu, nunca se teve um Estado judeu, 100% judeu. Mesmo lá atrás, nunca se teve. E os próprios judeus ortodoxos são contra, grande parte, a formação do Estado da Palestina. Tem muitos judeus lutando contra e a favor da Palestina, para que pelo cessar-fogo. O que existe ali não tem nada de religião. O que existe ali é uma força política ditatorial que reivindica através do arbítrio e através de um arbítrio em conluio com um grande poder econômico e massacra simplesmente aquele povo que viveu lá. A brincadeira, não é uma brincadeira, mas a analogia esdrúxula que eu fiz do banheiro, Gaza é o banheiro daquela região. Fizeram muros gigantescos, há um controle aéreo, há um controle por mar por parte de Israel, as saídas são todas controladas, mais da metade, antes desses bombardeios, mais da metade da população palestina não tinha emprego, mais da metade da população é de jovens, crianças e adolescentes, porque, como você bem disse, a expectativa de vida do povo na faixa de Gaza, em Gaza, é uma das mais baixas do mundo.
eu até teve um vídeo que eu postei, que uma criança falando que a criança ali em Gaza não pensa em crescer. E aí, quando a gente fala do Hamas, né, a mídia oficial falando que não é uma briga, não é um massacre, é uma guerra entre Israel e o Hamas. É de uma falsificação histórica, é de um grotesco. Primeiro, porque as forças israelenses, o exército israelense, é infinitamente superior a qualquer força de resistência que possa ter a Palestina. É um dos exércitos mais bem armados do mundo, é claro, totalmente financiado pelos Estados Unidos, Totalmente. que é a maior força militar do mundo. E aí, quando se fala do Hamas, é uma falsificação dizendo, antes do Hamas tudo era bonitinho. E as primeiras forças de resistência, que eram as forças pela libertação da Palestina, também eram forças que reivindicavam as mesmas coisas que o Hamas reivindica hoje. Hoje essas forças ainda existem. O Fatah, então, assim, quando a gente fala em Hamas, na verdade não tem só o Hamas como força de resistência ali na Palestina, tem diversos grupos. O Hamas talvez seja o mais articulado, que inclusive hoje tem uma representação política. Mas vamos imaginar que não existisse o Hamas. Eu acho que Israel já teria trucidado o povo palestino, porque uma das poucas coisas que Israel teme é as forças de resistência. Porque se não fosse as forças de resistência, eles já teriam feito o que eles querem fazer, que é essa limpeza étnica. Então, o que eu vejo é um descaramento por parte da oficialidade, das forças oficiais, mas também é um descaramento por parte de uma chamada esquerda progressista, mais pequeno-burguesa, de não se posicionar. A posição correta nesse momento é apoio irrestrito e incondicional à luta do povo palestino pelo direito à autodefesa e pelo direito da soberania e pelo direito da formação de seu Estado. E isso não se dará, e isso é radical para alguns, seja dito, mas é preciso que se diga, não se dará com as forças israelenses, porque as forças israelenses sempre foram contrárias. As forças israelenses nunca quiseram a formação de dois estados. Eles quiseram sempre, desde o começo, massacrar o povo palestino, inclusive na Cisjordânia, que não tem Hamas. Pelo menos ele não é uma força política, não tem Hamas na Cisjordânia. No entanto, os acampamentos de grupos de judeus invadindo a Cisjordânia e tomando de volta a Cisjordânia para si é de uma cara de pau. Então, as forças de conciliação que sempre pretenderam que existisse dois estados foram forças que traíram o movimento lá atrás. E por isso que surgiu os grupos mais, entre aspas, radicais. Isso não significa que a gente concorde ou não concorde com as estratégias do Hamas. Isso não é o caso. Quem tem que decidir isso é o povo palestino. O que a gente quer dizer é que, evidentemente, que uma das poucas balas que resta para que o povo palestino não seja massacrado é justamente esse grupo que é tão triturado, tão destruído pela mídia em todo momento. Então, eu acho importante quando a gente coloca o tema da nossa live, o choro das mães palestinas, porque nesse momento, e nós estamos falando em 17 dias, 18, 19, já foram mais de 3 mil crianças mortas. Mais de 3 mil crianças mortas. E mortas assim de uma maneira violenta, mas extremamente violenta e extremamente covarde. Então, nesse momento, tem uma criança morrendo. Ao longo dessa live que a gente está fazendo aqui, muitas crianças estão morrendo na Palestina. Não porque lá
tá tendo um vírus que... Não, mas o vírus é o vírus da ganância israelense, da ganância, do sionismo, das forças americanas, da mídia burguesa que oculta esses fatos, e parte da intelectualidade, parte da chamada esquerda, que simplesmente querem ter uma posição neutra num momento que não se pode ter neutralidade. Você tem que dizer, eu falo que nos momentos de crise que você distingue quem está do seu lado e quem não está. Tem até um ditado que diz, se você quer saber quantos amigos você tem, você dá uma festa. Agora, se você quer realmente saber quem são seus amigos, você fica doente. E é o que está acontecendo agora. O povo palestino, o povo árabe, está vendo nesse momento quem está do lado deles. Quem é capaz de dizer, nós damos apoio incondicional à luta do povo palestino. Incondicional quer dizer sem condições. Ah, mas e o Hamas? O Hamas é um problema do povo palestino. A maneira como o povo palestino vai lidar com o seu processo de libertação é um problema do povo palestino. A gente está ao lado do povo palestino porque nessa questão histórica ele é massacrado há 76 anos. Uma pessoa em inconsciência e uma pessoa de boa fé não pode estar de outro lado. E aí eu fico... Você tocou nesse ponto tão fundamental, que é o Hamas, ele tem 30 anos, o massacre do povo palestino tem mais de 76 anos. Na verdade, tem mais, porque antes da formação do Estado de Israel, essa migração de judeus e europeus que iam para lá, eles compraram terras de palestino, não é bem assim, muitos foram forçados a vender suas terras e venderam ao preço de banana essas terras. Então, o massacre já começa por aí, na humilhação. Olha, está vindo morar um povo aqui, que é o povo que fala que a terra é deles, e vocês vão ter que vender. É melhor vender agora, porque depois vocês vão ser tirados. E aí nós temos um processo violento com a criação do Estado de Israel, que foi conhecido e é conhecido, que agora a gente até fala que é um novo, né, mas que é o Nakba, né? E o Nakba, ali começa o choro das mães palestinas. O que é o choro das mães palestinas? É as famílias palestinas desestruturadas. E palestinos que muitos não conseguiram voltar para sua terra. Tem uma grande quantidade de palestinos que vivem fora daquela região, muitos aqui, até o Chile tem muitos palestinos. Então, assim, é um processo brutal. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu me empolguei, desculpa, mas eu queria que você falasse um pouquinho de o quanto violento foi esse processo, esse processo, e que em nenhum momento é uma luta do povo judeu contra o povo árabe, mas é a luta de um povo de extrema direita apoiado pelo imperialismo americano, que simplesmente, uma questão geopolítica, quer dizimar uma população. E a gente chama de limpeza étnica, eles ficam bravos com a gente. Mas nada mais é do que uma limpeza étnica. Fala um pouquinho para a gente sobre esse ponto. Walter, você falou sobre os judeus, inclusive tem um aqui na nossa live, o Judes, né? É um companheiro também ele é judeu, ele é contra o sionismo. Ele é contra o sionismo. E isso só mostra que não tem nada a ver com religião. Você citou um ponto no início, que você falou que Israel, ela tem o melhor exército do mundo. Pensa que eles têm a melhor inteligência do mundo também, não só o exército, a melhor inteligência e a maior inteligência do mundo. E Netanyahu, ele estava perdendo força, né, pro partido de esquerda no momento que teve o 7 de outubro.
Aí eu paro e pergunto, porque eu estive na Palestina em 2014. Eu estive, eu vi com os meus olhos, eu passei por situações lá dentro que eles nos obrigam a ter um ódio, uma raiva e uma vontade de revidar. Eles fazem a gente ter essa vontade. E como que o maior e melhor exército do mundo, a maior e melhor inteligência do mundo, deixou passar aquelas pessoas do Hamas? Eu estive lá em 2014 e eu assisti a mídia de lá. O exército do Hamas são integrantes mutilados, sem braço, sem perna, de idosos ou muito jovens, sabe? O que eu falei lá para você que... E aí, quem é o Hamas? Aquela pergunta. O Hamas é essa criança que cresceu vendo a mãe morta, que... Ou então o pai que enterrou o próprio filho. E o choro da mãe palestina, Walter, ele se transforma no que hoje talvez eu sinta, que talvez você sinta, que talvez todas as outras mães sintam. Que o choro da mãe palestina, ele dá aquela endurecida e aquela secada. E aí você fala assim, o meu filho morreu em vão? É sério? É isso? Além da gente estar preso onde a gente está, se não morrer de bomba, de algum ataque terrorista do colonialismo de Israel, porque eu me nego a chamar aquilo lá de Estado. Eu me nego. Eu chamo de Palestina ocupada, porque é isso que eles fizeram. Eles ocuparam um território que não é deles, então nada mais é do que eles são colonialistas. Então, o choro da mãe palestina hoje se transformou em revolta. Infelizmente, o que no início desse massacre eu não saía do banheiro do meu trabalho para chorar, para me trancar e chorar. Hoje eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, quando que vão tomar uma atitude? Para que serve a ONU? Aí você também comentou sobre quem são os sionistas e quem não são. Isso só mostra que não tem nada a ver com religião. Judeu está do lado do palestino, cristão está do lado do palestino. Inclusive, eles cresceram juntos. Cristãos são palestinos. Sim. Hoje, está tão escancarado quem é sionista, está tão escancarado, e assim, no meu meio, eu ainda lido com pessoas sionistas que mal entendem, às vezes, a religião deles, que mal entendem a religião deles. E aí, quando a gente começa a explicar sobre o cristianismo, eu, uma mulher muçulmana, quando a gente começa a explicar sobre o cristianismo, a gente começa a escutar algumas palavras de revolta, que hoje, se Jesus voltasse, os seguidores dele iriam crucificá-lo de novo. Então, o sionismo não tem nada a ver com religião, o sionismo não tem nada a ver com você ser cristão ou não, judeu ou não, tem somente a ver com uma limpeza étnica, que eles querem acabar com os palestinos de lá. Quando eu estive lá, eles jogaram o meu passaporte no chão para que eu ficasse revoltada e pegasse. Quando a gente foi para entrar para Jerusalém, os soldados deixaram os homens, não deixaram as mulheres, onde eu presenciei a cena de um soldado chutando a canela de uma criança na Cisjordânia, isso não era em Gaza. Chutando a canela de uma criança, e aí a mãe foi se revoltar, ele arrancou o lenço dela, sem motivo
nenhum. E aí tinham alguns cristãos fazendo a peregrinação deles, que era o caminho que Jesus, para um cristão, fez na crucificação. E os judeus que estavam com o uniforme do exército de Israel, cuspindo nos cristãos. Cuspindo nos cristãos. Aí você fala, eles odeiam a todos? Você falou que eles não gostam que a gente chame isso de massacre, mas eles também não querem que a gente chame isso de um holocausto. Eles acham que é antissemita falar que foi um holocausto, eles falam que é antiético falar que foi um holocausto, é mexer na dor deles. E eu vou falar que eu entendo a dor deles. E talvez os judeus que viviam naquele local, junto com os árabes, e que hoje foram expulsos de Israel e estão proibidos de entrar em Israel, ou até mesmo os que moram lá dentro, e são contra o Estado israelense, né, que é o sionismo, eles são perseguidos. Eles são perseguidos pelo próprio governo. Eles são perseguidos pelo próprio governo. Então, o sionismo, eu falo que é como se fosse machismo, né? Ele atinge até o próprio povo, que nem o machismo atinge o próprio homem. O sionismo, ele atinge o próprio povo dele, um povo que veio, invadiu e que já sofreu no passado por uma limpeza étnica também por uma limpeza étnica. E hoje eles repetem essa mesma ação. Aí eu falo, isso realmente é de Deus? Se você acredita em Deus, isso realmente é de Deus? E aquele choro que a gente teve, virar revolta, isso é certo conosco? É certo conosco? É justo conosco? Que somos mães, somos muçulmanos, somos pró-Palestina, não somos muçulmanos, somos ateus, somos cristãos evangélicos, cristãos ortodoxos, cristãos católicos, ou então somos do candomblé. Cara, não interessa. Não interessa de onde você é, de que origem você é, ou de que religião que você é. O seu Deus ou a sua consciência permite e acha normal mais que 8.000 pessoas mortas e 60% dessas pessoas serem crianças. É normal? É isso mesmo que Deus quer? Será que aquela criança estava com alguma arma na mão? Será que aquele senhor... E aí a gente fala dos feridos também, que já ultrapassaram o número de 3.000 feridos. Quando a gente fala em feridos, não é um arranhão. Não é. Crianças palestinas estão fazendo as cirurgias sem uma anestesia. Estão amputando suas pernas, seus braços, sem um olho. Ai, mas isso é muito pesado de se falar, Samara. Pois é pesadíssimo. Então, assim, não, se você não tem o estudo, se você não conhece a causa, se você nunca perguntou para alguém que você sabe que é árabe, ou então que é engajado, ou é politizado nessa área, não venha me falar de que o povo árabe começou essa guerra, de que foi o palestino que iniciou. Ah, mas o judeu estava na dele, Israel estava na dele. Estava na dele quando? Porque há mais de 76 anos, como você mesmo falou, porque foi muito antes de Nakba, essa questão de compras de terras, foi muito antes. Há quantos anos que Israel iniciou essa guerra? Ah, mas eles estavam... Não interessa, cara. Não interessa. É aquela velha história. Ah, e o cara passou fora da faixa de pedestre. Então, peraí, eu tenho o direito de atropelar ele porque ele passou fora da faixa de pedestre? Não, a gente não tem esse direito. Eles só estão resistindo, existindo. E a gente vem visto agora
tem visto com mais ênfase todos os países sionistas que estão com as mãos sujas de sangue. E esses países, por incrível que pareça, a gente só achou que ia ser França e Estados Unidos, porém não. Muitos países do Golfo, que são irmãos que deveriam defender a causa palestina, não defendem. E muitos outros que defendem, Walter, você vai ver a fundo, é apenas uma campanha eleitoral, né? Que movimenta milhares de pessoas na rua, assim, milhares. Mas quando você vai ver, os portos daquele país ainda entregam petróleo para Israel, que ainda tem acordos com Israel, que no caso eu estou falando da Turquia, do Erdogan, né? Então, assim, e outros países que não são nada, não tem nada com a Palestina, se demonstrando a favor à resistência ao povo e à existência do Estado palestino, que nunca deveria deixar de existir. Hoje fala-se de Cisjordânia e faixa de Gaza, e até mesmo em filmes que a gente assiste, militares israelenses falando estava na Cisjordânia. Ninguém mais usa o termo estava na Palestina, estou na Palestina, a Palestina. Não, ninguém mais usa. A importância do rio ao mar, essa rata que eu uso, ela representa exatamente isso, né? Essa parte aqui da ponta do tecido são as folhinhas de oliveira, que é onde é plantado o melhor oliva do mundo, que é na Palestina, que é onde fica a Cisjordânia. E essa parte aqui é a rede de pesca, que é na maior parte da faixa de Gaza. Por isso que a gente fala que é do rio ao mar, do Rio Jordão ao Mar Vermelho. A gente é a resistência, a gente é o povo originário. E mesmo que se falassem antes de Nakba, que os judeus e os muçulmanos viviam em paz, e viessem aqueles judeus europeus que vieram para a Palestina para comprar terras, invadir terras, dava para todo mundo viver em paz, porque já se vivia em paz. A questão lá é que a Grã-Bretanha, né, que foi quem demarcou aquelas terras para os judeus da Europa, foram demarcando, né, porque eles queriam se livrar da culpa do que aconteceu no Holocausto e da Segunda Guerra. Eles foram dando dinheiro para esses europeus que você mesmo falou, que compraram a preço de banana as terras de lá. E é um local muito importante, Gaza, por conta do mar, né? Mas também a Cisjordânia também é muito importante. Então, assim, dava para todo mundo viver em paz. É que nem vir aqui uma imigração asiática, japonesa, e os japoneses quererem que o Brasil vire Japão. Não! Vocês foram bem recebidos, a gente vai viver em paz. Né? E é isso que os judeus que hoje estão proibidos de entrar em Israel, que viviam na Palestina, falam. Que árabes e judeus, cuidavam dos filhos dos outros. Viviam em paz. Então, assim, precisava todo um massacre, precisava destruir famílias, casas, acabar com a vida das pessoas. Isso é necessário? É interessante.
Desculpa, te cortei. Pode falar. Não. Eu já tinha terminado. É que a sua fala é tão mansa, assim, tão meiga que a gente não se você dá a impressão que você terminou. Mas é interessante notar que o que está acontecendo agora vem Desculpa os meus justamente filhos. no... não tem problema. É interessante que justamente nesse momento que isso está acontecendo, vem revelar algumas coisas. Fatos históricos hediondos sempre aconteceram e sempre irão acontecer enquanto existir um sistema que oprime seres humanos, que oprime espécies, que oprime o planeta. Mas é interessante notar que isso está acontecendo num momento geopolítico onde a ONU tentou fazer algo contra a Rússia, não deu muito certo. A China vai se colocando cada vez mais como uma força política, geopolítica internacional. Os Estados Unidos já presenciam uma crise já há bastante tempo. A Europa está em crise. E aí a gente vê uma imagem do Netanyahu numa das conferências da ONU, mostrando aquela região de Israel como se fosse a nova rota da seda. Então, fica muito claro entender que para esse povo não é religião, não é território, não é etnia, não é nada disso. É como aqui no Brasil. Por que eu vou... Se você pensar a quantidade da população de povos originários que tinham quando os portugueses chegaram aqui e quantos que hoje resistem. Mas eles não estão satisfeitos com isso. Eles querem tirar ainda os poucos dos povos originários daquela região, querem aquela região por algum motivo específico. Então, na verdade, não é uma luta entre Israel e o povo palestino. É uma luta entre o capital financeiro que o povo, que aquele parte daquele povo de Israel representa muito, é uma luta militar, porque o controle daquela região, você acabou de bem falar, poxa, países que deveriam ser irmãos que estão do lado do opressor. Capital. Por motivos óbvios. Se a gente pegar a Arábia Saudita, qual é o maior vendedor de petróleo do mundo para os Estados Unidos? Não só para os Estados Unidos, a Arábia Saudita. Então, as poucas forças de resistência que ali geram são aquelas forças que a gente já conhece, são os grupos mais radicais e o próprio Irã, que sempre, agora o Biden foi muito esperto quando ele foi pressionado e ele disse com todas as letras, nós não queremos briga com o Irã. Não quer briga com o Irã. Por quê? Ele sabe o que representa o Irã entrar nessa briga. Porque, na verdade, uma luta que era para ser regional e não ter essa repercussão, eles não esperavam essa repercussão e eles não esperavam que o povo palestino fosse
Eles já sabiam que era um povo guerreiro, mas não achavam que era tanto. Porque a grande intenção deles era livrar aquela região logo do povo palestino. E no começo eles começaram com terror psicológico, e ainda fazem o terror psicológico. Soltam um papelzinho, olha, vocês saem correndo daqui, que a gente vai bombardear aí. E o povo fica. O povo fica até porque não tem para onde ir. Ele sabe que ele sair dali vai ser pior. Prefere morrer lutando do que ir para outro lugar que sabe que também vai ser massacrado e vai ficar ainda, talvez, numa situação pior. Então, assim, as lutas colonialistas e imperialistas nem sempre dão certo. Nós tivemos os Estados Unidos promover um verdadeiro genocídio na Ásia, através na guerra com o Vietnã, e perderam a guerra. Então, quando um povo é um povo resistente, como é o povo palestino, eles precisam de uma desculpa. A desculpa é o Hamas. E aí é interessante, né, que a desculpa é sempre o Hamas. Você não vê eles falando nunca quantas pessoas do Hamas que eles prenderam, quem foram as pessoas do Hamas que eles prenderam. Você só vê bomba caindo, destruindo tudo, e população civil morrendo, e tudo isso. É muito louco isso. O Mohamed falou que perderam a guerra também no Líbano. Isso é verdade, eles perderam a guerra no Líbano também. Sim. E até hoje o Líbano é uma das forças de resistência. Sim, né? Pelo menos tem lá um grupo que é um grupo de resistência. Né? Talvez não a força oficial, mas tem lá um grande grupo de resistência. Então, essa guerra tem tudo para se deslocar para uma guerra com o Oriente Médio de uma maneira geral. Tudo tendo como centro o povo palestino. E quando a gente grita viva a Palestina, a gente está gritando viva a civilização, viva aos valores que, independente se você é religioso, se você é ateu, mas os valores que nos fazem ser humanos. Porque os valores que até inocentemente alguns imbecis repetem, ligados à direita brasileira e a grupos que assim reivindicam, eles sequer sabem o que estão dizendo, porque são valores totalmente anti-humanos. Como você disse, essas cenas, elas são tão chocantes que a gente se nega a acreditar que elas são verdadeiras. E aí, quando você traz à luz do dia, fala assim, não, mas olha, veja, mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, mesmo que fosse uma luta contra o Hamas, quem está sendo massacrado é a população civil. Então, não tem era nem beira nos argumentos, e a grande mídia continua massacrando. Mas já há um movimento inverso, você vê o mundo inteiro, manifestações massivas do povo mesmo. Porque se você pegar as manifestações que vão ter aqui amanhã no Brasil, quem está organizando é a Federação Palestina? Mas ali tem um monte de grupo também, e tem um monte de população civil que às vezes não está vinculado a um partido político ou uma ONG ou algo assim, mas que está ali, que fala, não, eu quero levantar minha voz contra isso que está acontecendo. Eu acho que talvez a grande solução que possa vir, e a gente quer ter a esperança que tenha, ela vai vir do povo. Ela vai vir tanto do povo palestino, que já é um povo heróico, já é um povo que luta, como ela vai vir da solidariedade internacional de outros povos oprimidos. Quanto mais a gente gritar, poxa, você desde o dia, não sei lá qual, você não posta mais nada, você fica todo dia postando Palestina.
com coisa que no Brasil aqui não tem nada, nenhum problema. Eu falo, não é isso. Problemas sempre vão existir onde quer que a gente olhe. Isso. A questão é que é urgente, é necessário se levantar contra esse massacre, contra esse etnocídio, esse epistemicídio, essa carnificina que estão fazendo contra um povo que só quer ter o direito de existir. Mais nada. E o povo de Israel, e eu não falo os judeus, eu falo a extrema-direita que coordena o poder militar e político de Israel, eles só querem destruir. Enquanto um luta por existir, o outro luta por destruir. Aí vem falar, mas o Hamas, se não existisse, o povo já tinha sido destruído. Isso. Como o povo no Vietnã que lutou e ganhou do exército americano. O maior exército do mundo perdeu para um povo que não tinha nem armas sequer. Então, quando o povo se une, quando o povo luta, é legítimo que as forças progressistas, as forças que se dizem humanitárias, elas estejam do lado do oprimido. E não fazendo negociaçãozinha. Eu apoio, mas sem o Hamas. Não, eu apoio o povo palestino com o que eles tiverem e com as forças que eles quiserem usar para a sua libertação. Você tocou em um ponto importante mesmo. Desculpa, eu também achei que você acabou. Não, eu acabei. Pode falar. Você tocou num ponto importante que é tudo em torno do capital mesmo. Porque a gente vê que Israel, ele tem os 3 poderes, né? Ele tem o poder monetário, ele tem o poder de armamento e ele tem o poder de mídia. Então, quer dizer, os 3 poderes estão na mão deles. Eles têm a mídia que eles manipulam, quem eles querem, que aí a gente vê essas pessoas iletradas ou pouco letradas, e se letradas, são funcionais. A gente percebe aí o poder da mídia, né? Mas ninguém conseguiu combater o Leão de Judá. Cara, esquece. Esquece Leão de Judá. Esquece, porque a religião em si, ela não é uma contra a outra. Ela é força uma com a outra. Ela é uma questão de força, união. Acreditamos todos em um Deus só. Nossa, você também acredita? De que religião você é? Cristão? Você é judeu? Nossa, estamos unidos pela fé. Você não é palestino, eu não sou, mas os meus filhos são palestinos. Tem origem palestina, os meus filhos. E não importa, mesmo se não tivéssemos, essa é a luta. É contra todo esse capitalismo que destrói o povo palestino todos os dias. Que tiram o direito de suas mães de ver os seus filhos crescer, ou dos filhos crescerem sem suas mães, sem os seus pais. Eles tiram total o direito por conta do quê? Do capital. Será que dinheiro do mundo... Vamos falar do lado de lá, Israel, para ver se sensibiliza ou para ver se toca. Será que o dinheiro do mundo traria aquele inocente que foi morto dia 7 de outubro? Será que esse dinheiro que todo mundo quer, que o mundo inteiro almeja, ele traria a maior felicidade que você teve no mundo, que é o seu filho do seu lado? Ou o seu braço que foi amputado? Estou falando do lado de lá mesmo, Israel, das pessoas que perderam familiares lá em Israel, judeus, não muçulmanos, não árabes, não palestinos.
tendo em vista isso, a gente até comentou outro dia, eu e você, que a gente fala da Palestina, mas a gente não vê que aos poucos estão dominando o mundo. Ninguém diz que Israel é o maior comprador de diamante do mundo, que assim patrocina o diamante de sangue no continente africano, que miliciano briga com o próprio governante para extrair aquele minério, que é o diamante, que é comprado por Israel, e assim um vai matando o outro. Aí outra coisa que a gente vem visto que realmente é limpeza étnica. Tem muitos etíopes, acho que é assim que chama quem nasce na Etiópia, muitos judeus que vieram da Etiópia são pretos, foram para Israel, e essas mulheres judaicas, etiópias, que estão em Israel, e os homens, eles são proibidos de terem filhos, porque eles nasceram na raça errada. O governo proibiu de ter filhos, porque nasceram na raça errada. Se isso não é limpeza étnica, o que que é? Eu vejo esses judeus da Etiópia que vão até Israel combater, lutar por Israel, porque muitos deles são para o exército. Eu me vejo neles. Poxa, você tá sendo bloqueado do seu direito de ter um filho, de ter uma família. Aí a gente escuta também de pessoas que eu lido com muitas pessoas, né? Que, mas, poxa, se você sabe que lá é uma prisão a céu aberto, você vai pôr um filho no mundo? Cara, é sério? Mais de 60% daquele povo que morreu, que é criança, ele só ainda existe exatamente porque são resistência e têm sim seus filhos. E eles têm o direito sim de tê-los. Eu não vou me privar porque é exatamente isso que o sionismo quer. O sionismo quer que nós não tenhamos nossos filhos. O sionismo quer que a gente não divulgue, porque é isso que ele quer. Muitos amigos de verdade meus, que aí eles me dão conselhos mais por um lado mais psicológico, do meu estado psicológico, do meu estado emocional. Samara, pelo seu bem. Eu falo, gente, eu tô sofrendo, mas eu tenho certeza que não é nem 1% de que uma pessoa da Palestina sofra. Então, assim, eu não vou parar de postar. É a minha arma, é a sua arma contra a desinformação, contra o sionismo, contra o capitalismo que envolve tudo isso. É a nossa única arma no momento. Porque por mais que a ONU coloque todos os crimes de guerra que Israel tem feito com o povo palestino, fósforo branco, ataques, os ministérios, os ministros comentando que o direito dele de vida é melhor e mais importante que o direito de ir e vir de um palestino, e a gente não poder fazer nada, a nossa arma é essa, a divulgação. É a divulgação. É mostrar para o povo que isso que eles têm visto é tudo uma manipulação. É somente uma manipulação da mídia. Porque é exatamente o que eles têm. Eles têm esse poder. A mídia está na mão deles. O dinheiro está na mão deles. E como vocês falaram na última live, porque você falou da sua analogia, e eu usei essa analogia no último ato que teve, para uma pessoa que estava passando e entrou, e eu usei a analogia que você usou. Sobre você estar preso no banheiro enquanto a sua família está sendo morta ou estuprada. Essa rapidez da mídia e dos atos que a gente faz
é só para combater exatamente todos os poderes que eles têm. Porque hoje é a Palestina. E eles podem ser que massacrem assim, acabem assim. Mas amanhã, qual será a nova Palestina para eles invadirem? Qual será a nova? Uma pessoa comentou aqui se existe a possibilidade de que Netanyahu tenha aberto, facilitado a entrada do Hamas. Isso é o que toda a mídia do Oriente Médio diz. Porque pode até ser que o Hamas estava querendo, mas como eles têm infiltrados e escutas por todo o território, nada eu não tenho dúvidas de mais nada, sabe? Quando bombardeiam hospitais, como que você vai duvidar que realmente Netanyahu, que é de extrema direita, estava perdendo o poder, não deixou a boiada passar? Que a boiada, no caso, é o Hamas. Deixou para mostrar para a esquerda, que estava ganhando poder, que eles não teriam como deter o Hamas. Já Netanyahu, com um golpe de Estado, mostrou que ele é o cara, que ele está super defendendo israelenses, enquanto as pessoas do lado de lá, de Israel, tá comemorando a cada bomba que foi atirada. Tem feito músicas falando quem que tá passando fome, quem que tá passando sede, é Gaza. É isso mesmo? É comemorar uma morte? Hoje, é o que eu falei, hoje é a Palestina, de verdade. Mas amanhã é qual? Amanhã é qual? Aí eu falo outra coisa também para você. Se for pensar em uma questão religiosa, quem crucificou? Nós, muçulmanos, não acreditamos no crucifixo de Jesus. Mas um cristão, quem crucificou Jesus foram os judeus, né? Foram os romanos, judeus que não acreditavam nele. E eles crucificaram, e esse mesmo povo que hoje segue Jesus, os cristãos aqui do Brasil, principalmente do Brasil, eles são cegamente apoiadores de Israel. E por quê? O motivo também é óbvio, porque as igrejas fazem as maiores viagens para Israel. Quem leva os maiores questões de turismo, né? Quem leva muito turismo para Israel são as igrejas. Então, de novo, mais uma vez, o capital, o dinheiro valendo mais que vidas, né? Sim. São três povos, se a gente for pensar, três de religião monoteísta. Mas em nenhum momento brigas históricas que existiram entre esses povos foram por questão religiosa. A religião sempre esteve presente como desculpa. Nesse caso em específico, como um elemento do fascismo, né? Porque você até falou das pessoas, e isso está acontecendo, é bizarro, mas está acontecendo. Festas de israelenses comemorando bombardeios e massacres do povo. Daí você fala assim, como que Hitler conseguiu fazer o que Hitler fez? Nós estamos vendo. Não, Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. Como porque assim, Hitler contou com apoio da Hitler foi eleito. Tem empresas que atuam hoje no mercado que enriqueceram brutalmente no período do nazismo alemão. Existem até hoje. São grandes empresas, algumas do setor automotivo, não vou ficar falando o nome porque eu posso ser processado. Então,
assim, tem muita gente ganhando muito dinheiro com essas vidas sendo destroçadas. Aí vamos dizer assim, nós que somos seres humanos normais e que não vivemos sobre a lógica do capital, nós vamos dizer assim, puxa, é impensável que o dinheiro venha na frente da vida humana. Mas isso é a lógica que não é a lógica do capitalismo. Acho que é o Mia Couto que escreveu que quem fabrica arma tem que inventar guerra. Né? E aí o Paulo, eu vou até ler um pouquinho das contribuições aqui. O Paulo falou que é esquisito mesmo que uma inteligência militar do mundo, como o Israel, não tenha conseguido bloquear aí o Hamas, deixou ele entrar livremente. Realmente é muito esquisito. Aí deixa eu ver mais manifestações aqui. A anexação do Texas, a guerra mexicano-americana, a compra da Louisiana e a expansão para a costa oeste. Essas ações frequentemente resultavam em conflitos e na remoção forçada de povos indígenas. Certamente, em toda a América, né, na América Espanhola também, na América Portuguesa. Aí que tá, outra Palestina, né? Tem. A Palestina, por que nós estamos ao lado da Palestina? Porque nós estamos ao lado daqueles que sofrem, né? Todo aquele que sofre conta com o nosso apoio, né? Tem uma frase que Guevara ficou famosa na boca de Guevara, que ele dizia: se você treme de indignação perante o sofrimento e a injustiça, então somos companheiros. Não dá para aceitar o que está acontecendo, né? Só se a pessoa realmente for cunhada com o mesmo material, né? E existem sim. Não é todo mundo que é bonzinho, não, que é alienado. Tem gente que é mau caráter, que de fato defende esses valores, né? Tem gente que de fato, né? E está se mostrando. Você vê aquela apresentadora lá que falou que ela vinha a público falar que tinha que dizimar os palestinos. A pessoa vem à luz do dia falar isso. Então, assim, é complicado. A Cristiane fala: a reação do Hamas não veio do vácuo. Há 56 anos, Israel vem submetendo o povo palestino. Exatamente. E por aí vai, né? Assim, me desculpem se eu não consegui ler todos, mas assim, o grosso é dizer o seguinte: você já foi à Palestina? Nunca fui. Já foi em Israel? Eu nunca fui. Mas eu vi muitos documentários e o que a gente vê é um gueto, é um campo de concentração, guiado 24 horas por dia, monitorado, e drone sobre aquela região, o espaço aéreo sendo... Para que se tenha uma ideia, não sei se as pessoas que aqui estão sabem, até para uma pessoa da faixa de Gaza, se ele for um inventor, um pesquisador, alguma coisa assim, ele quiser produzir algo, ele não pode. Não pode. Ele não pode, porque Israel vai dizer que ele não pode ter aquele material ali, que ele vai fazer uma bomba. Ou seja, até para se produzir, né? Se o cara quiser, às vezes até para necessidade, por exemplo, gerador, é uma região que acaba muita energia, não pode ter gerador. Porque eles vão dizer que você vai desmontar as peças do gerador para fazer arma. É muito louco isso. Ou seja, o povo não tem emprego, o povo tem água muitas vezes contaminada, não tem energia e está ali resistindo. Você viu a poetisa que morreu agora, né? Estava ali resistindo. No dia anterior ela escreveu sobre aquilo que está acontecendo. Então, assim, Amara, eu acho que a gente
escolheu bem esse tema quando a gente falou sobre as mães que choram, porque eu já fiz trabalho voluntário no sistema carcerário. Foi uma das fases mais bonitas da minha vida. Eu entrava lá e eu dizia que eu não tinha medo nenhum de entrar lá. Conheci muitas pessoas no sistema carcerário, muitas vítimas da sociedade capitalista que vivemos. Mas se tem uma coisa que os caras respeitam ali, é a mãe. O cara pode ser tá num nível de degeneração tão grande de ser realmente um assassino a sangue frio. Mas a hora que fala em mãe, a postura desse cara é outra. Israel não está promovendo uma guerra, está promovendo um brutal genocídio. Porque nem as mães estão sendo poupadas. Quando a gente está falando de mãe, a gente está falando só da figura mulher, materna. Claro que ela está presente, mas nós estamos falando de pessoas que se cuidam, de seres humanos que vivem num lar e que querem o bem um para o outro. E quando eu não tenho nem esse cuidado, e eu faço isso sem nenhum critério, eu faço isso de uma maneira tão atroz, com o apoio dos grandes países que se dizem democratas. Os árabes sempre foram criticados, né? A islamofobia que a gente falou. Os árabes sempre foram criticados como fanáticos religiosos. Eu estou falando que o mundo ocidental fala do povo muçulmano. Fanáticos religiosos que vivem uma ditadura, que são contra a democracia e que são terroristas. Essa é a visão do mundo ocidental capitalista contra os árabes muçulmanos. Mas os árabes estão mostrando para o mundo exatamente o contrário. Mesmo sem querer, porque ninguém gostaria de que estivesse acontecendo o que está acontecendo. Mas os árabes estão mostrando para o mundo, os árabes muçulmanos estão mostrando para o mundo que, na verdade, os verdadeiros ditadores, os verdadeiros fanáticos, os verdadeiros terroristas, são aqueles que se dizem criadores da civilização ocidental. Estão promovendo a destruição de um povo sem nenhum tipo de respeito, como você disse, nem por leis que eles mesmos criaram. Porque o que são as leis? O que são quando a ONU regulamenta que tal guerra não pode ser usado determinado material? É a própria burguesia sentenciando os seus conflitos. Ou seja, eles não estão respeitando nem o que há de mais elementar. Então, nesse sentido, eu acho que se prova a impossibilidade da política de conciliação de classes e da conciliação entre interesses diferentes. Israel é um arbítrio e o povo palestino só vai descansar quando esse arbítrio deixar de existir. Você concorda com essa fala? Pode discordar. Não, eu concordo exatamente com essa fala e é exatamente isso que você falou. Sobre a ONU, eu ainda vou além. De que adianta você ter crimes comprovados se você não tem uma penalidade? E aí eu me pergunto, para que então serve a ONU? Para que então serve esses crimes de guerra? Para quê? Para que se não tem nada que os punam?
Não tem nada que pune essas pessoas que estão cometendo esses crimes. Você falou sobre... acabei de ver o Shabazz que comentou. Ele também trabalhou no sistema carcerário. E ele também ele é um revertido do Islã e ele é cantor de rapper da comunidade Jaqueline, se eu não me engano. E ele falou exatamente o que você falou. Para um preso, a mãe é o que mais importa, né? A mãe é o que mais importa. E aquele preso que a mãe não vai visitar é aquele que acaba se matando dentro da cadeia, né? A mesma arma que mata lá, mata aqui. Aí você fala assim, mas mata quem? Mata todo mundo. É aquela arma que o filho pegou em cima do guarda-roupa do pai, do PM, e foi para a escola atirar nos coleguinhas. É a arma que mata gente periférica. É a arma que mata gente inocente que estava sendo roubado o carro, né? É essa mesma arma. A mesma arma que mata o povo palestino é a arma que mata a gente. E as pessoas não enxergam isso. Eu vi um ministro de Israel falando que... Um ministro não, desculpa. Um sionista. Ele é judeu sionista, porque tem os judeus sionistas e os não sionistas. E ele falou assim... quando tem uma criança lá do outro lado do mundo morrendo, e ele falou isso num podcast esses dias, você vai se importar? Ele falou, vou ser sincero pra você, tá lá longe. Você escuta aquela mesma notícia todos os dias, chega uma hora que você não se importa mais. É como se falasse, olha, lá no Amazonas está sendo esmagada uma formiguinha. Aí eu me pergunto, eu faço duas perguntas, na verdade. O povo palestino, ele é dito como, então, uma formiguinha? E outra coisa, a formiga, se não existisse formiga no mundo, como que seria a biodiversidade? Será que iria acontecer alguma coisa? Porque tudo é importante, né? A abelha, ela faz a polarização, ela leva o pólen para lá e para cá. A formiga tem o seu papel importante. Então, peraí, é ridicularizar um animal que é de grande importância para o mundo e é ridicularizar uma nação, tratando-os como animais. Então, quando você mata alguém, é como se eu estivesse matando uma formiga, amassando, é exatamente o que eles fazem, amassar. Aqui citaram o Marcos, né? Que Netanyahu disse, citando Samuel 15:3. Agora vá ataque aos amalequitas, destrua completamente tudo que lhes pertence, não os poupe, matar homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas. É isso. É isso que é isso que as pessoas seguem? É isso que tem que ser feito? Não é o contrário? Não é a irmandade? Não é a parceria, o companheirismo? Só que ele usa desse discurso religioso para fazer exatamente o contrário, que é o antissemitismo, que é exatamente o que o sionismo é. O sionismo, sim, é antissemita. O sionismo, sim, coloca Deus embaixo do dinheiro. Dinheiro é acima de tudo para o sionismo. Né? Então, o choro das mães palestinas, eu volto a repetir que hoje se transforma em revolta, que a gente chorou muito e hoje a gente só quer a justiça, a gente tá ansioso por justiça, a gente só quer que isso tudo acabe, que o cessar-fogo venha já agora, é para agora, porque as crianças, as mulheres, os homens, os idosos, se eles não estão morrendo de bomba, estão morrendo de sede, de fome ou de comida e água contaminada.
é forte. Eu vou ler um trechinho só desse livro aqui, chama Pierre de Meuron contra Israel. É uma crítica brutal, é um livro antigo, é difícil achar. É uma crítica Qual o nome? brutal contra Pierre de Meuron contra Israel. Ele, falando sobre esse processo de anexação de terras, ele fala assim: as consciências judias em Israel e em outros lugares tornam-se aparentemente cada vez mais raras. A lei dos ausentes, dos ausentes é uma entre muitas outras leis forjadas para a terra dos palestinos fossem legalmente apropriadas pelo Estado de Israel. Inútil entrar no detalhe das expoliações cometidas em nome do direito de conquista. Sobre isso foram escritos inúmeros artigos e obras. Basta saber que elas revoltaram os próprios juristas israelenses e citar a propósito da lei dita de aquisição de terras de 10 de março de 1953, o protesto do Comitê Central da revista NEF, que reunia, entre outras personalidades, o pensador judeu Martin Buber e o presidente do Comitê Jurídico Kaisner. A lei de aquisição das terras contém um sentido real de roubo das terras das pessoas habitadas do Estado, agricultores e cidadãos de Israel como vocês. Entre eles e você, há apenas uma diferença. Eles são árabes e vocês são judeus. Quem puder, leia esse livro, Pierre de Meuron contra Israel. Essa fala é extremamente... ele cita os próprios judeus, no começo, se assustaram da maneira como a coisa estava sendo feita. Vamos continuar lutando, vamos continuar... você me ouve? Eu te escuto. Você deu uma congelada. Eu já aproveito, a gente já está dando 1h30 de live, eu deixo você com as suas considerações finais, depois a gente volta para se despedir, mas eu deixo você com as suas considerações finais. Eu agradeço bastante aí, novamente, o seu aceite e venha sempre que quiser para a gente debater. Deixar você falar aí o que você quiser falar para essa. As minhas considerações finais é o seguinte: eu estive lá, então eu sei do que eu estou falando, tanto do exército de Israel como o povo israelense. Eu vi os dois lados, eu vi israelenses que são contra o exército, eu vi pessoas do exército jogando a minha mala no chão como se fosse um lixo, um saco de lixo. Eu vi eles jogando meu passaporte no chão para que eu me revoltasse. Fez com que eu ficasse na fronteira mais de 4 horas sem beber, sem comer. E um outro passar e falar: ué, mas eu já não te entrevistei? Já era para você ter saído. Ah, mas deixa eu falar com fulano, com ciclano. E aí você não pode falar que você fala várias línguas. E aí eu falei que eu só falo português e eles não acharam ninguém. E eles tentaram distorcer, vieram falando espanhol para eu tentar entrar em contradição, e eu falei que eu não entendia. Vieram falar inglês, eu falei que eu não entendia, mesmo entendendo, para que você caia em contradição. O que eu quero dizer é que, assim, não caia nas contradições da mídia. Não caia nas contradições da mídia. Essa luta não é minha, essa luta não é do palestino, essa luta não é sua, essa luta é da humanidade. Essa luta é da humanidade. É sobre a sobrevivência. Não estamos falando de números. Cada número dessas pessoas que morreram tinha um nome. Tinha um nome, tinha uma mãe, tinha um pai. As minhas considerações finais não se deixe manipular. Seja uma pessoa que reflita e se questione sempre, para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Vá se questionar. Vá pegar um livro.
compra um livro, lê um artigo, pare de assistir mídias, pare de assistir jornais que a gente sabe que são totalmente corrompidos pelo sionismo. E lembrem-se, sempre, Tahrir a-Falestine, viva a Palestina. Viva a Palestina porque, enquanto nós estamos resistindo aqui, eles estão morrendo lá. E se a gente não resistir, se o mundo não resistir por eles, o restante do mundo que hoje consegue enxergar a verdade sobre a história, o que foi atrás agora da história, é graças às nossas divulgações. Então não parem de divulgar. Quer postar alguma outra coisa sobre a sua vida? Sim, poste. Mas assim, não deixem de mostrar a verdade, não deixem que o dinheiro consuma vocês mais do que a vida do próximo. O dinheiro não traz a vida do próximo. O dinheiro não traz a vida do seu ente querido. Então, vamos continuar lutando e resistindo. Como você sempre fala, o apoio é incondicional ao povo palestino. Isso é uma fala potente, como sempre falei, uma fala de uma mulher religiosa, muçulmana, fala de uma mãe, uma fala de uma pessoa sensível. Eu acho que o recado que fica é tomar cuidado de que lado nós estamos, né? Não existe neutralidade, não existe. A neutralidade já é um posicionamento. Já é um posicionamento. É o posicionamento ao lado do opressor. Né? Não podemos nunca nos acostumarmos com a barbárie. E não podemos nunca nos acostumarmos com a falta de critério e a falta de humanidade. Assim como lá atrás nós seríamos, como somos até hoje, contra o holocausto do povo judeu, hoje nós somos da mesma maneira e com a mesma ênfase contra o massacre de um povo que nada fez. O único crime do povo palestino é morar numa região, desde sempre, onde um outro povo, que não é nem o povo, é uma parte, uma elite, um grupo restrito, se reivindica no direito de ali morar também e tirar aquele povo, expulsar aqueles povos. Então, o único crime do povo palestino, pensem nisso, tá? Antes de falar em besteira. O único crime do povo palestino é de habitarem onde sempre habitaram e lutarem por ali continuar habitando. É a resistência de um povo que nada fez na história para merecer o que eles estão sofrendo. E mesmo que fizessem, ninguém merece o sofrimento. A gente não pode ser a favor de nenhum tipo de sofrimento, de nenhum ser humano e de outras espécies também. Todo sofrimento é uma barbaridade. Toda mãe que chora, pode ser uma mãe da espécie humana, uma mãe de outra espécie, é uma mãe que chora. Significa que uma grande violência foi cometida. Como as mães, se você for nas filas de visitação do sistema carcerário, você só vai ver mãe, dificilmente você vai ver um pai. Então, os pais, eles abortam os filhos já desde muito jovens. Então, quando falam que as mulheres não podem ter o direito a escolher sobre o seu próprio corpo, o homem pode ter o direito de não ser pai. As mulheres não lhe é dado isso. Então, lutem com todas as suas forças, com a sua vida, se for necessário. Como uma mãe. Como uma mãe. A mãe faz isso. Ela dá o seu último... Se não tiver o que comer, ela dá o que ela iria comer para o filho. Então, a lágrima da mulher que chora, da mãe que chora na Palestina, é a mesma lágrima da mulher que chora aqui na favela,
da, da, da mãe que chora nos povos originários, vendo a dizimação do seu povo, é a mesma mãe que chora que está desempregada e não tem dinheiro para dar de comer para suas filhas. Só que lá está acontecendo uma coisa muito difícil de qualquer pessoa civilizada aceitar. Não que a gente aceite essas outras coisas, mas essas pessoas estão sendo brutalmente massacradas de por forças profundamente mais potentes e sem nenhum tipo de humanidade. Elas estão sem água, elas estão sem comida, elas estão sofrendo tortura psicológica 24 horas por dia. Eu imagino o estado de nervo que devem estar essas pessoas. Eles não têm remédio nos hospitais, inclusive para fazer amputações. Você imagina você ser amputado sem anestesia. Você ver seu filho sofrendo um tratamento de urgência sem anestesia. Não dá para nós ficarmos neutros. Você ainda está neutro perante o que está acontecendo com o massacre, o genocídio na Palestina. É hora de você acordar. É hora de você se posicionar. É hora de tomar posição. E aí você vai escolher. Você vai estar ao lado do genocida ou você vai estar ao lado do povo massacrado? Independente de religião. Você acredita em Deus? Ok? Acredito que você acredita num Deus justo. Se você não acredita em Deus, mas também acredita na justiça, seu Deus é a justiça. Então, lute pela justiça, seja através de conceitos religiosos ou não. Obrigado do fundo do coração, Samara, por ter aceito essa humilde live. E vamos continuar. A gente não sabe se a gente vai ter força, mas quando a gente pensa neles lá, a gente adquire uma força que talvez a gente não teria sozinho. Então, essa confluência de mãos dadas, lutando pelos aqueles que a gente nem conhece, mas que a gente sabe que eles estão sofrendo e que eles precisam de nós, que a humanidade não pode porque se o povo palestino realmente for massacrado e não existir mais a resistência, é porque a humanidade fracassou. E nós como humanidade, fracassamos. Sigamos. Eu combinei um negócio com você, não sei se vai dar certo. Eu falo Viva a Palestina em português e você fala em árabe. Tahia Falestine. Tahia Falestine. Vamos falar junto. Põe erguido. Tahia Viva a Palestina. Viva a Palestina. Eu agradeço. Obrigada por todo o apoio. Obrigada. Se você crê, se você não crê, o importante é a gente nunca estar do lado do opressor. Muito obrigada pela sua fala. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada por não desistir. Porque a vontade é de desistir, porque a gente cansa, a gente é humano. Obrigada de coração por todas as pessoas que estão nos apoiando, que não tem nada absolutamente a ver com religião ou com influência árabe. Obrigada. Obrigada e não vamos desistir. Vamos sempre ficar de mão dadas e resistir, porque enquanto houver, se fere a nossa existência, nós teremos que ser a resistência. Obrigada, Walter. Obrigada por todos que participaram também. Essa live eu vou deixar salva no meu perfil e vou compartilhar com o perfil, com o seu perfil. E quem for ver essa live depois, ajude a divulgar, ajude
que mais pessoas possam ver esse bonito depoimento dessa nossa companheira, dessa nossa amiga Samara, dessa mãe, dessa muçulmana, essa fala forte, essa fala cheia de emoção, que é isso que a gente precisa. A gente precisa de empatia, de coração, a gente precisa de seres humanos que sentem, e não de cubos de gelo que só sabem fazer o mal. Sigamos, sigamos, Tahrir sigamos. Palestina. Viva a paz, viva a Palestina. Abraço para todos, obrigado para quem ficou com a gente até agora e para quem vai ver essa live depois. Obrigado, Samara. Obrigada, Tudo bom para ti e para sua família. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.